Então, agora, com vocês, o doutor Rodrigo Pinheiro Araude. Bom, obrigado a todos. Quero agradecer inicialmente a Vita, a Casa Brasileira, União Huntington e a BH por esse evento tão importante de reunir pesquisadores, familiares, políticos e todos aquilo que representa realmente a doença. Eu vou pedir a liberdade de não compartilhar os slides pelo pouco tempo que eu tenho. Eu vou, então, apenas fazer alguns comentários importantes que depois do discurso da doutora Carmela, eu fico aqui emocionado com algumas palavras dela, porque como pesquisador, professor também, sinto essa mesma sensação que a doutora explicou agora em suas palavras, a necessidade que temos de uma revolução na saúde. E é exatamente um pouco sobre isso que venho conversar com vocês. Fico muito feliz com a frase da professora Carmela, que a USP está se modernizando em função de buscar alternativas e caminhos, né? Não vou colocá-la numa situação complicada, mas vamos lá. É importante lembrar que, ao longo da evolução do pensamento científico, nós construímos uma ciência cada vez mais fragmentada. E hoje entendemos o quanto nós causamos prejuízo com isso. E, por isso, medidas como essa, de dar um passo para trás e fazer essa reintegração do conhecimento é tão necessária. E é exatamente isso que eu tenho buscado fazer junto com um time de pesquisadores importantes que compõem aqui um pouco daquilo que eu vou contar para vocês. Eu vou montar uma apresentação de slides para mostrar um pouco, mas eu me sinto na liberdade de não trazer os slides, preferir conversar com vocês, olhando nos olhos de vocês, porque quem quiser conhecer um pouco mais daquilo, com profundidade do que nós executamos, essa apresentação está online, gravada no YouTube, no canal da BH, e vocês podem acompanhar. Ela foi apresentada em língua portuguesa e inglesa para o mundo todo, e é uma história muito bonita. Eu pesquiso doença de Huntington há quase uma década. Eu tive o privilégio de conhecer essa doença, fui trazido para estudar a de oncogenética, sou geneticista por formação, e a minha vida sempre foi dentro do mundo da oncologia, quase 2 décadas estudando câncer. E há 10 anos atrás recebi um convite pela professora doutora Irina Kerkes, que trabalha há quase 3 décadas com a doença de Huntington. E é uma cientista preeminente que trabalha aqui no Brasil, que deixou o seu país de origem, a Rússia, para fazer sua carreira e sua ciência aqui conosco, aqui em São Paulo. E que é idealizadora de várias tecnologias aí inovadoras para o tratamento de Huntington, algumas delas sendo testadas já hoje, inclusive em fase clínica experimental. Fase 2 e agora logo mais em fase 3. E nesse período de tempo, tive essa oportunidade. Sim, eu farei, ao longo dessa apresentação, então, foi quando eu tive contato, né, com a doença de Huntington e tive a oportunidade de conhecer familiares e pacientes e, obviamente, me solidarizei ainda mais com a doença, porque ninguém se solidariza apenas por ver um paciente. Isso é uma comoção que nós temos que ter em nossos corações de cientistas, como a doutora Carmela mesmo disse. Isso é o ser humano. A doença de Huntington não é uma doença rara. Falamos no Brasil em 10 a 15 mil pessoas portadoras e até 100 mil pessoas que estão em risco de desenvolver, segundo dados que nós estimamos, nós não temos dados epidemiológicos. E falar em raro ou não raro, esse é um termo apenas de cunho epidemiológico. O que é raro é a vida. E aqui estamos falando de vidas. Ninguém está falando de uma doença rara, estamos falando da vida de cada um que está aqui dentro, de pacientes que sofrem com a doença e de familiares que só eles sabem o que significa a doença. Assim como a doutora Carmela, também tinha uma avó com Alzheimer, que é uma doença bastante correlata em alguns aspectos neurológicos, claro, com várias nuances distintas, do que a doença de Huntington. E só nós que convivemos e acompanhamos o paciente sabemos o que é lidar com essa doença. Estudando a doença há tanto tempo, e como um cientista, eu me deparo com uma situação na qual temos mais de 28 mil artigos científicos, publicados sobre Huntington, e mais de 250 estudos clínicos já desenvolvidos no mundo inteiro. E pergunto a vocês, como que uma doença descrita em 1872 permanece sem um tratamento adequado? A resposta é simples. Por mais que nós tenhamos capacidade de desenvolver ciência e tecnologia, nem sempre essa ciência ela é tão inteligente quanto se parece. Podemos gerar muito artigo científico, mas quantos artigos são verdadeiros? Recentemente vimos uma pandemia de Covid com uma série de bobagens sendo publicadas no mundo todo. E isso todo mundo acompanhou de perto. Isso aqui é um discurso independente de qualquer ideologia política. Estou dizendo de ciência aqui dentro. Analisando esses trabalhos, deparamos com um universo de realidade que identificamos o porquê nós não temos terapias para Huntington. Simplesmente porque nós não sabemos o que tratar.
Nós conhecemos a mutação, mas não sabemos o que esta mutação causa. Quais são as consequências, o que está alterado nesse indivíduo e que eu posso usar essa alteração para desenvolver um remédio para Huntington efetivo. Entendemos também que, como geneticista, pelo menos eu aqui em minha formação, nossas tecnologias, por mais modernas que sejam, sozinhas não são capazes de analisar a vasta imensidão de dados que o nosso DNA oferece. Nós todos aqui expressamos um total, nós temos cerca de 25 mil genes em nosso genoma, que codificam cerca de 63 mil elementos distintos. E quais esses elementos eu poderia explorar para fazer um remédio? Essa é a pergunta que fica. Foi então que nós desenvolvemos um trabalho pioneiro, com o apoio da BH desde o seu início, com o apoio da Associação Internacional de Huntington, com o apoio da Casa Brasileira União Huntington, apoio de pessoas importantíssimas que hoje coordenam esse evento, como a Vita, como a doutora Luciana Munhoz, que não está aqui conosco, como o Pedro, que nos deu toda a atenção e fez acontecer também junto conosco toda essa pesquisa. Nós, então, formamos um time, e um time, seguindo aqui o preceito da doutora Carmela, justamente uma ideia inter e multidisciplinar. Essa proposta não surgiu na universidade. Na universidade, muitas vezes, defrontamos com um cenário bastante conservador e entendemos que ali não seria o ambiente para trazer essa revolução, por mais científica que ela fosse. Foi então que nós montamos uma empresa e tornamos uma iniciativa privada. Privada, no entanto, esta que foi 100% patrocinada por uma agência, a doutora Carmela também citou em sua frase, por isso minha comoção com as suas palavras, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Recorremos a ela em uma modalidade financeira de aporte à pesquisa empresarial, conseguimos o recurso para fazer essa pesquisa e executamos. Essa pesquisa foi paga integralmente pela FAPESP e com recurso próprio, nosso. E foi juntando esforços de um geneticista, aqui presente, conversando com vocês, e dois profissionais que estamos falando em um mundo interdisciplinar, multidisciplinar de cuidadores, né? Mas esquecemos de falar da interdisciplinariedade dentro da área científica. E foi reunindo profissionais de áreas que não têm nada a ver e que nunca ouviram em suas vidas falar de Huntington. Um profissional, professor de inteligência artificial, cuja formação é meteorologia, junto com um estatístico que trabalha no mercado financeiro, mas que tinha uma experiência dos dados, de manipular os dados, que nós reunimos uma força-tarefa, 3 pessoas, com nível de doutorado, com pesquisa acadêmica, com experiência dentro e fora do Brasil. E assim nós reduzimos o maior estudo já realizado no mundo sobre a doença de Huntington. É importante alertar algumas questões aqui que envolvem saúde pública, e temos oportunidade de estar com representantes do Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde de São Paulo, que nós podemos utilizar dados públicos genéticos para poder fomentar a pesquisa sem precisar gastar um centavo com o sequenciamento. Obter informações genéticas de pacientes com Huntington é muito difícil, particularmente o tecido que nós analisamos é o cérebro. Eu só posso coletar essa amostra pós-mortem. Imagine a dificuldade técnica de obter pacientes. Nós conseguimos coletar amostras já sequenciadas de vários países. E com isso, nós utilizamos uma tecnologia que nós criamos, essa tríade de pessoas aqui que eu estou falando para vocês, um meteorologista, um geneticista e um estatístico. Desenvolvemos uma ferramenta completamente inovadora, que combina estratégias analíticas, inteligência artificial, bioinformática e conhecimento, para analisar e processar a informação. Quanto custa sequenciar um paciente? $350. Quanto nós gastamos? 0. Não houve investimento em sequenciamento por reanalisar dados. Coletamos 353 amostras, o que faz desse o maior estudo já feito no mundo, reconhecido internacionalmente pela Sociedade Internacional de Huntington, e inclusive publicado em diversas revistas. Esse estudo analisou essas amostras e conseguiu, pela primeira vez na história, identificar um total de 394 marcadores úteis para desenvolver remédios para Huntington. Analisando esses marcadores, identificamos que esses mesmos genes, esses marcadores que podem ser explorados, eles poderíamos utilizar várias abordagens terapêuticas, inclusive algumas muito baratas, com drogas que já estão no mercado, aprovadas com um custo de menos de R$20. Nós temos esperança para os nossos pacientes. Identificamos que esses genes que estão relacionados com a doença de Huntington não são apenas de Huntington,
são genes que também podem servir para o desenvolvimento de drogas para outras doenças que não são raras, como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, e até mesmo auxiliar na prevenção do envelhecimento do cérebro, que está associado com quadros de demência. A medicina evoluiu, estamos vivendo mais, e isso é graças, sim, à indústria farmacêutica. Só que viver mais também nos traz altos preços. Nós estamos aí com um crescente número de casos de câncer, doenças cardiovasculares, problemas inúmeros relacionados com demências. Então, portanto, a doença de Huntington ela serve como um modelo de estudo importante para outras doenças correlatas. Essa tecnologia que estou dizendo para vocês, nós temos que ter muito orgulho. É uma tecnologia que surge no Brasil, surge em São Paulo e nesta capital, apoiada pela iniciativa da própria FAPESP, e mostra que nós temos total capacidade de fazer ciência de ponta. Talvez eu seja apenas um cientista aqui falando para vocês, e eu sei que a comunidade científica, muitas vezes, como cientista, nós olhamos para isso sempre de uma forma um pouco com o nariz torcido, né? Poxa, quem será esse Rodrigo que chega aqui hoje, na data de hoje, falando que até que enfim descobriu 394 marcadores para Huntington? Será que ele descobriu mesmo? Por essa razão, o nosso estudo foi feito de forma transparente, clara. Nós apresentamos os nossos resultados para as comunidades internacionais que estão relacionadas com doenças neurodegenerativas, para ter justamente este feedback, esta aprovação e o entendimento de que esses resultados não é uma brincadeira, é uma pesquisa muito séria e validada. Nossos resultados foram extensivamente validados, razão pela qual foi manchete em revistas de divulgação científica e também de publicações em revistas científicas de alto nível. Esses marcadores como um todo fomentam uma nova possibilidade e novos horizontes para desenvolver novas terapias muito mais assertivas para tratar os nossos pacientes. Mais do que isso, é importante destacar que essa tecnologia 100% brasileira, feita aqui com o apoio desta casa, e por isso me sinto muito honrado de compor esta mesa ao lado de tantas pessoas tão importantes, que são players importantes para fazer com que tudo isso, a doença rara, seja vista pela comunidade e lembrada que ela existe. Quero trazer para vocês algumas boas notícias. Tenho pouco tempo aqui em função da finalização do nosso evento, mas quero finalizar essa oportunidade de trazer e compartilhar para vocês boas notícias. Esses resultados validados e a metodologia que nós criamos, ela serve para toda e qualquer doença. Essa metodologia, ela recebeu o maior prêmio mundial no Congresso Internacional de Doenças Raras, que aconteceu em maio desse ano em Abu Dhabi. A tecnologia brasileira desenvolvida por nós foi premiada com uma tecnologia que pode ser empregada para descobrir alvos terapêuticos de qualquer doença, não apenas Huntington. Mais do que isso, os alvos terapêuticos para Huntington foram reconhecidos nesse mesmo evento por cientistas, mais de 1.200 cientistas do mundo inteiro que se reuniram nesse evento por 5 dias para discutir ciência. E simplesmente foi mais um prêmio, foram 2 prêmios simultâneos. Nós conseguimos um segundo prêmio que mostra e comprova que essa tecnologia realmente ela é eficiente, que temos os marcadores que precisamos para a doença de Huntington. Quero também informá-los que esses marcadores foram adquiridos recentemente por uma indústria farmacêutica brasileira e que está trabalhando nesse momento justamente para desenvolver e aplicar esse conhecimento gerado em medicamentos aos nossos pacientes. Esperamos que em breve tenhamos esses medicamentos, né? Claro que é importante lembrar que a pesquisa de produtos farmacêuticos ela tem um tempo, e um tempo que é necessário para entregar aos pacientes algo de qualidade e com segurança. Isso é importantíssimo. Temos que ter muito orgulho no Brasil de termos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um dos maiores exemplos internacionais de como fazer regulação farmacêutica. Por fim, quero trazer uma última notícia para vocês, que eu acho que o papel da ciência é esse. O papel da ciência é um papel democrático. A ciência, ela tem que ser democrática. Não adianta desenvolver essa tecnologia que nós criamos e ela está limitada ao uso nosso, da nossa empresa, ou ela está limitada apenas a ofertar uma possibilidade terapêutica a Huntington. Queremos oferecer essa possibilidade terapêutica para toda e qualquer doença, lembrando que não há doença rara e rara é a vida.
Então, queria compartilhar com vocês que nesse mesmo dia que estamos aqui, e nesse mesmo dia que comemoramos o dia do Huntington, é com muito prazer que eu posso falar para vocês que hoje, às 14h, enquanto eu estava sentado aqui acompanhando as discussões, nós acabamos de fechar uma parceria importantíssima com a Google for Startups, justamente com o objetivo de democratizar essa tecnologia que identifica alvos terapêuticos. Muito em breve, ela será desenvolvida, está sendo já desenvolvida, para ser colocada em um ambiente público, um ambiente virtual que farmacêuticas, pesquisadores, universidades do Brasil ou do mundo possam fazer a utilização dessa tecnologia. Esperamos que esse discurso possa também comover nossos players no governo, né? Nós queremos também, eu acho que isso é importante, com uma parceria com o Ministério da Saúde, com outros órgãos, justamente com o objetivo de que nós podemos, no Brasil, achar alvos terapêuticos para doenças. Lembrando que se a gente investir na profilaxia, se a gente investir em tratamentos precoces, o custo e a redução de custos, desculpem, que nós vamos trazer aos cofres públicos é gigantesco. Por isso é tão importante investir em ciência. A ciência, ela modifica, a ciência, ela constrói. Ser cientista é um desafio muito grande no Brasil. A professora Carmela é professora e pode falar tanto quanto eu. Ó, ela está me dando até o contato dela aqui já, tá? Então, estamos em parceria já. E fico muito feliz com isso. Fico feliz em ver esse discurso acalorado, aclamado, como um cientista brasileiro. Faço minha ciência aqui, tive a oportunidade de trabalhar fora, e é aqui que eu construo a minha carreira. E não pretendo sair daqui. Aqui é onde nós temos um cenário excelente de pesquisa, sim. Temos excelentes pesquisadores, temos excelentes cientistas e precisamos apenas de recursos, sermos vistos e lembrados, algo que nem sempre acontece. Antes de finalizar, eu só queria, claro, estou representando aqui uma tecnologia, como eu disse a vocês, que traz benefícios à comunidade de Huntington, uma tecnologia que foi premiada, uma tecnologia de ponta, mas que ela não se constrói sozinha. Hoje falamos muito em inteligência artificial, nós utilizamos inteligência artificial, só que inteligência artificial não é a Alexa ou assistente de voz da Google. Inteligência artificial é a inteligência humana das pessoas que construíram essa ferramenta. Então, antes de finalizar, eu só queria agradecer algumas pessoas que não estão aqui conosco hoje, mas estão nos assistindo nesse momento por transmissão, que são as pessoas que construíram a tecnologia. São elas o professor doutor João Rafael Dias Pinto, também o professor Benedito Faustinoni Neto, e, por fim, também quero fazer um agradecimento a uma pessoa muito importante na história de Huntington nesse país, que é a professora Irina Kerkes, com quem tenho aí também muito orgulho de ser parceiro e trabalhar com ela daí há basicamente uma década já, na construção do conhecimento e da compreensão do que é a doença. Eu fico à disposição de todos vocês. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre nossa tecnologia, o que nós construímos, está tudo para vocês disponível pelo site da BH, inclusive no canal do YouTube. Fiquem à vontade para conhecer a tecnologia, nos contactar. E me coloco à disposição como geneticista de estar aqui sempre disponível para a comunidade de Huntington. Trabalho com vocês. A história da nossa empresa, da nossa tecnologia, nasce com vocês. E com muito orgulho se democratiza hoje, por uma coincidência, no dia de Huntington. Por isso, a nossa história é a história da doença de Huntington. E para mim sempre será um prazer contribuir com todos vocês. Obrigado a todos por esse evento.